Olá, meus amigos queridos, que Deus esteja com cada um e cada uma. Estamos aqui em São Leopoldo, no Secrei, na casa dos padres jesuítas, fazendo o nosso retiro anual. E por isso que eu estou falando um pouquinho baixo, para não atrapalhar as pessoas que estão ao redor, aqui ao longo da casa, fazendo o seu retiro também. Mas no início dessa manhã, eu quis partilhar com vocês essa experiência muito bonita de estarmos em sintonia e em comunhão. Também para agradecê-los por estarmos juntos mais uma vez aqui em nosso canal, pelas redes sociais também, e principalmente por vocês que me ajudam nessa bonita jornada de semear a palavra de Deus. Nesse dia 17 de janeiro, nós temos como texto que norteia a liturgia o finalzinho do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, os versículos 23 a 28. Marcos 2, 23 a 28. Se você depois quiser e puder olhar na sua Bíblia, ler na sua Bíblia, talvez você a tenha no seu celular, leia. É importante porque a leitura transforma-se em oração e a oração ilumina a leitura da nossa caminhada bíblica. E se você também puder e quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, agradecemos de coração. No trechinho de ontem, nós vimos os fariseus, aqueles homens, aquelas pessoas, aquele grupo que leva muito a sério, leva ao pé da letra a lei de Moisés. E eles estavam questionando Jesus por que os discípulos não faziam jejum. Hoje, esse mesmo grupo dos fariseus, eles questionam Jesus por que os discípulos estão comendo. Mas o problema não era comer, o problema era comer no dia de sábado. Os discípulos estavam pelo caminho, junto com Jesus, arrancando espigas de trigo. E isso na lei, no dia de sábado, que não era apenas um dia de semana, mas é o dia sagrado, o dia da plenitude, o dia em que Deus descansa. Não é descansa, dorme um sono, descansa, vai fazer um lazer, mas descansa no sentido da plenitude, que Ele entrega a criação completa para que o homem continue a participar dessa criação. Então, eles haviam esquecido esse detalhe, esquecido literalmente, e acabavam ficando só pelo dia e principalmente pelas negações, por aquilo que não podia fazer. E arrancar espigas, ceifar, fazer feixes, colher, era proibido. Só que esses discípulos, por estarem caminhando, e esta palavra é muito importante, além de ser uma identidade nossa de discípulos, era o que eles estavam fazendo, eles estavam indo de cidade em cidade, sentiram fome e pararam para arrancar algumas espigas que na lei também dizia que os pobres tinham direito. Então, Jesus, já que os fariseus eram doutores da lei, eram sabedores, conhecedores da lei, Jesus recorda para eles: olha, se lembram do que Davi fez, entrando lá no santuário, comendo os pães consagrados, dando para os seus companheiros? Jesus recorda uma passagem, ou Marcos coloca na boca de Jesus a recordação daquele texto da primeira carta, do primeiro livro de Samuel, capítulo 21, se eu não estou enganado, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Então, quando existe fome, quando existe necessidade, a lei serve para promover a vida e não para massacrar. Eles não estavam descumprindo o descanso do sábado. Eles não estavam descumprindo o preceito da lei. Simplesmente eles estavam saciando uma necessidade, uma fome, a fome.
não é? Então, meus amigos, feito esse comentário, eu fico pensando que muitas vezes as pessoas esquecem de que a lei serve para ajudar as pessoas a terem uma vida digna. Por isso que existe lei. Não é para proibir, não é para massacrar. A lei só tem valor se ela serve para a vida, para defender a vida. E essa palavra, eles estavam com necessidade e passando fome, estavam com necessidade e tinham fome. Isso me chamou muita atenção, porque nos dias de hoje, em que o Brasil volta para o mapa da fome, voltou para o mapa da fome, ainda que tenha produções gigantescas, tenha colheitas recordes, nós precisamos, como discípulos e discípulas de Jesus, sermos sensíveis às pessoas que passam fome. Começando por aquelas atitudes simples, quando alguém bate na nossa porta, dar um prato de comida. Mas não só, nós precisamos ajudar as pessoas, precisamos encaminhar, precisamos ter presente políticas públicas que garantam a dignidade do alimento. Afinal, é direito de todo ser humano, não só na Constituição brasileira, mas também como dos direitos humanos. Pensemos nessas pessoas em primeiro lugar e pensemos também qual é a fome que nós temos. Porque provavelmente você que está me assistindo, você que está rezando comigo, não passa por necessidade de não ter o que comer na sua mesa. Mas nós temos outras fomes. A fome da felicidade, a fome de poder ser instrumento de bondade e misericórdia para os irmãos, a fome da paz, a fome da saúde. São fomes que nós precisamos ajudar a sanar. Mais uma outra pergunta que ficou muito presente para mim. Nós somos legalistas? Nós fazemos porque tem que fazer? Ou nós somos sensíveis? Sensíveis ao sofrimento, que é a tal ponto de poder ajudar as outras pessoas? Pensemos nisso. Deixemos que a palavra de Deus ilumine a nossa vida. E eu daqui, no nosso retiro, e você daí, de onde é que você está me acompanhando, vamos rezando uns pelos outros, pedindo, implorando, intercedendo, suplicando, agradecendo principalmente a todas aquelas pessoas que estão no nosso coração e na nossa vida. Um grande abraço, fiquemos com Deus, caminhemos com Jesus mais esse dia.